Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre parada cardiorrespiratória. Bom, para falarmos deste assunto, é importante saber que existe mais de um tipo de tipos de parada cardíaca, né? Tendo elas como definição a sistolia, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso e atividade elétrica sem pulso, tá? Então, essas definições se dá pela condição ou melhor dizendo, pela movimentação, pela resposta que o coração está dando, né? Está apresentando no momento da parada cardíaca. Então, como por exemplo, a sistolia é quando o coração não apresenta nenhuma atividade elétrica e nenhuma atividade mecânica, então não tem movimento e nem circulação elétrica nesse coração, tá? Só para dizer, mas se, atividade elétrica, como assim? Todo o coração, né, o funcionamento do coração fisiologicamente falando, ele se dá por pulsos elétricos que se originam dos eletrólitos que faz ele funcionar, né? Então é algo muito mais complexo, enfim, né, que demanda aí de um conhecimento, mas é isso que a gente tem que entender, que o princípio, né, do coração funcionar e funcionar ritmicamente é devido movimentações, atividade elétrica que possui, né? Então, que essa atividade elétrica se origina do nódo sinusal, que é como se fosse um marca-passo natural do coração, tá? Então, a sistolia quando não é a ausência de ambas situações, tanto de movimento como de atividade elétrica. Nós temos a fibrilação ventricular, né? Que é quando o coração está tendo contrações desordenadas, né? E aí, né, os movimentos é como se ele estivesse fibrilando, tremendo, né? Temos o taquicardia, né, que é a sucessão rápida dos batimentos ventriculares, né? E ausência do pulso palpável, né? O que nós devemos entender que essa definição, ela se dá através da leitura do eletrocardiograma, que é realizada por um profissional, né? Mais especificamente pelo médico, tá? Então, através dessa leitura, né? Onde o paciente vai estar monitorizado quando ele estiver em atendimento intra-hospitalar, onde obviamente vai ter essa possibilidade da leitura dos traçados cardíacos, né? E aí vai estar definindo exatamente do que tipo de parada está sendo ali desenvolvida por aquele paciente, ok? E como já conhecido, né? A parada cardíaca é a interrupção das atividades, né? Parada cardiorrespiratória. Então, parada das atividades respiratórias e circulatórias também, tá? Então, quando se tem por objetivo intervir nessa condição, nessa complicação, né? Essa intervenção tem como objetivo aplicar conjuntos de procedimento, né? Então, um grupo de procedimentos esses emergenciais, que tem por finalidade restabelecer tanto a questão respiratória, oxigênio, e também a questão cardíaca, que é a circulação, né? No caso aí, estamos nos referindo nesse conjunto de procedimento, estamos nos referindo ao processo de ressuscitação cardiopulmonar, ok? Quando nós temos um paciente hospitalizado e que, né, evoluiu aí para uma PCR,
nós já temos como entendimento uma situação muito mais complexa, né? E a RCP, que é a reanimação, ela também vai ser mais complexa, porque teremos aí, né, outros recursos que, quando se faz uma RCP extra hospitalar, né, não vamos ter, né? Então, esses recursos, obviamente, quando se tem dentro do hospital, vamos dizer assim, que as chances do paciente, ela acaba sendo um pouco maior, né? Considerando que o paciente hospitalizado terá o conhecimento das suas doenças, suas doenças prévias e tudo mais, né? Será ainda mais específico o atendimento para esse cliente, tá? Sabemos que a parada cardiorrespiratória é uma situação grave, obviamente, né? E é responsável por um número elevado de mortes, né? De doenças que levam morbimortalidade, significa o quê? Doenças que levam à morte, né? Então, é extremamente importante pensarmos numa questão que significa o quê? Tempo, né? Então, o tempo que é no momento que o paciente evoluiu para o parada cardiorrespiratória e que se iniciou a RCP, isso é essencial. O que eu estou querendo dizer? Que quanto antes iniciar as manobras, né, a ressuscitação cardiopulmonar, o paciente terá ainda mais chances de sobrevida, tá? E algumas pesquisas dizem que a cada minuto que o paciente permanece em PCR é 10% a menos de chance de vida, né? Então, é um percentual muito alto, por isso que o tempo, saber fazer o reconhecimento de uma PCR e iniciar com a RCP eficientemente é extremamente necessário, tá? Quando se inicia a RCP? A partir do momento que você identifica a parada cardiorrespiratória. Isso significa o quê? Que é quando o paciente, a vítima, estiver irresponsiva e não estiver respondendo, né? E aí sim, inicia-se imediatamente com as massagens torácicas. O que seriam essas massagens torácicas, as massagens cardíacas, né? Então, nada mais é que compressões na região torácica, especificamente na região central do externo, onde se empurra para o interior do tórax e assim comprimindo o coração contra a coluna, fazendo com que ele tenha esse movimento de contração e relaxamento, possibilitando assim o seu esvaziamento, ok? É extremamente necessário e essencial a qualidade dessas massagens cardíacas, tá certo? E a quantidade dessas massagens cardíacas que será realizada nessa vítima, ok? É importante que quando se inicia-se essas massagens cardíacas, não ocorra as interrupções durante o procedimento, né? Deve-se permitir o retorno completo do tórax, né? Após a compressão, ok? Essa massagem cardíaca, ela só vai ser interrompida quando for o momento de fazer a ventilação, né, de oferecer a ventilação para o paciente, para a vítima, ok? Para verificar o ritmo, se houve aí alguma resposta do coração, ou para fazer a desfibrilação quando tiver um DEA, né, que é o desfibrilador automático,
ou quando estiver, obviamente, dentro do hospital e tiver ali o desfibrilador manual disponível para esse paciente, ok? E o que é desfibrilação, né? A desfibrilação consiste na aplicação de correntes elétricas no tórax, né? Em locais estratégicos, onde esses locais vão estar agregando, né, e tomando conta aí de toda a extensão do coração, né? Então, uma pá em cima e uma pá embaixo, em cima um pouco mais próximo na linha external e abaixo seria após a linha mamilar, ok? E tem como finalidade despolarizar as células cardíacas. Isso quer dizer o quê? É como se nós colocasse as células, aquelas poucas células que estão fibrilando, né, que tem atividade elétrica, onde essas atividades elas param e retomam novamente, né? E a intenção da desfibrilação é que nessa retomada ela volte às suas condições normais ou mais próximos do normal, fazendo que o coração volte a funcionar, né, a contrair e ter o seu ritmo mais próximo possível do que seria normal, né? Fazendo com que essa vítima não necessite mais desses suportes aí da RCP, ok? Bom, para que essa desfibrilação seja efetiva, o choque, né, que é fornecido, né, que é liberado pelo aparelho de desfibrilador, ele deve percorrer em toda a extensão do miocárdio, como eu já falei anteriormente, em todo o coração, tá? E isso muitas das vezes depende da impedância torácica. Isso significa da resistência do tórax, pessoas que são mais musculosa, menos musculosa, um pouco mais com presença de gordura adiposa, outros não, tá? Então, por isso, aquela necessidade do posicionamento correto das pás, ok? E também do uso do gel condutor, ok? E por isso que também, para uso do desfibrilador manual, deve ser feito através de uma pessoa treinada, para que ele coloque e faça toda essa logística, né, esse passo a passo de forma correta. O desfibrilador automático, que é o DEA, ele é automático literalmente. Ele tem ali a imagem da onde deve ser colocado as pás, o momento que você deve se afastar, a resposta que o paciente vai apresentar após o choque. Então ele é bem fácil de manusear, tá? Lembrando que o choque, que é a carga elétrica que é liberada deste aparelho, ela se lê por joules, né? Então, se inicia-se entre 100 joules, podendo aí chegar até 300 joules, enfim, isso vai depender do que? Do físico do paciente, das condições clínicas de modo geral desse paciente, ok? Administração de drogas na RCP, ok? A administração, ela deve ser feita por vias que terá uma resposta mais rápido, né? Então, a via preferencial é a endovenosa, tendo aí como primeira opção, tá? Por ter esse benefício de resposta, né, imediata, de certa forma. Então, o acesso a uma veia periférica, ela deve ser providenciado imediatamente caso o paciente não tenha,
né? Às vezes o paciente aí já estava ali internado, já tem ali um acesso feito, ok, um acesso funcionante, ok, mas se ele não tiver, tem que se providenciar, ok? Então, a assistência ao paciente em PCR, a gente observa que é uma assistência que requer várias intervenções, né? Tanto as manobras de RCP, como nós falamos anteriormente, falamos do suporte um pouco mais avançado, que é o uso do desfibrilador, e falamos também da questão das drogas, né? Que obviamente que isso vai ser uma intervenção que só será oferecida e ofertada para esse paciente mediante aí a presença de um médico. Por isso que as condições de um paciente, as possibilidades de um paciente, quando ele evolui para uma parada cardíaca respiratória intra-hospitalar, as chances pode ser muito maior, né? Devido a esses recursos extras que só é fornecido ao paciente com a presença aí do profissional que irá conduzir essas manobras, ok? Devido a esse conjunto de intervenções que é ofertado a esse paciente, o momento, né, dessa emergência de parada cardiorrespiratória é uma situação que gera muitas das vezes um estresse, né? Por isso, uma equipe muito bem treinada faz toda a diferença para um momento como esse, ok? Em excepcional, a enfermagem tem um papel extremamente importante no atendimento à parada cardiorrespiratória, né? Então, o equilíbrio emocional, o conhecimento teórico e prático de toda a equipe é extremamente importante, né? Saber aí qual que é a sua função no momento como esse é essencial e será de grande valia para aquele momento, né? Uma equipe organizada, vamos dizer assim. Obviamente que cada hospital ele vai elaborar, vamos dizer assim, uma forma eficiente para que obtenha um êxito nessa tal equipe organizada, né? Então, vocês podem observar que vai ter hospital que já determina, hoje se houver PCR vai ser a equipe X. E essa equipe X já sabe onde cada um vai se posicionar no primeiro momento. Obviamente, conforme ali os ciclos de massagem cardíaca, onde a gente sabe que com o passar dos ciclos, né, o ideal é que a cada 5 ciclos troque de profissional, porque a gente já entende que aquelas massagens já não serão mais tão eficientes como aquelas primeiras massagens que você iniciou, por conta mesmo do cansaço físico, tá? Lembrando que se o paciente estiver no leito, em cima de um colchão, você tem que colocar algo rígido nas costas desse paciente para você ter êxito nessas massagens também, tá? Um lembrete aí, ok? Então, pensando nessa competência e nessa agilidade, nesse conhecimento que é extremamente necessário para essa equipe, fica sobre a responsabilidade da equipe sempre utilizar e dar continuidade no seu conhecimento, né? Então, a tal da educação continuada, né? Ela será algo que deve ser levado para a vida, né? E assim, obviamente, essa equipe vai atuar de forma objetiva e sincronizada. Essa tabela é extremamente interessante porque ela está relacionando os 3 perfis de paciente, o adulto, criança e bebê, e as sequências
do suporte básico de vida, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o ABC, que modificou para o CAB, né? Mas aqui a gente observa que tem situações e intervenções comuns para qualquer tipo de perfil de paciente, de vítima. Então, compressões, por exemplo, elas se mantêm no mínimo 100 por minuto, né? O retorno da parede do tórax, deve-se permitir o total retorno da parede para aí sim iniciar a nova compressão, né? E assim por diante, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso detalhadamente, mas aqui essa tabela você consegue visualizar de forma geral, né? Então, como que a gente faz o reconhecimento de uma parada cardíaca? Quando o paciente não está responsivo, então já abre aquela atenção para possível parada cardíaca, né? Para o adulto, o que a gente deve avaliar? Se reconhecer que ele está em parada, quando ele estiver sem respiração ou com respiração anormal, que seria gaspeando, né? E crianças e bebês sem respiração ou gaspeando também, tá? E também sem pulso palpável durante 10 segundos, tá? Então aqui a gente consegue ter esse reconhecimento, né, das condutas que vai ser colocadas aí mediante o perfil desses pacientes, tá? Aqui na 2, 3, 4, 5, relação, compressão e ventilação. Então, para o adulto 30 por 2, para as crianças também. Porém, o profissional da saúde, se tratando principalmente de bebê, deve-se atuar com 15 massagens e 2 ventilações, ok? Principais alterações nas diretrizes do RCP, tá? Bom, é importante saber que diversos protocolos e procedimentos, independente aí se de RCP ou não, devem ser atualizados conforme os conhecimentos novos que vão sendo adquiridos, tá? E isso também acontece com o protocolo de RCP, ok? Sabemos que a reanimação cardiopulmonar tem como objetivo oferecer o aporte de oxigênio aos tecidos quando o paciente não consegue fazer isso por meios próprios. Então, quando o paciente está em parada cardíaca, né? A partir do momento que nós oferecemos isso de forma estrategiada, no caso aí RCP, nós conseguimos evitar a morte orgânica, então a morte das células, a morte dos tecidos por um determinado período, ok? Lembrando que a questão do tempo é todo o diferencial, como eu falei anteriormente, tá? No caso aí dos protocolos que envolvem a questão cardíaca, circulatória e tudo mais, quem responde, né, por esses protocolos é uma associação americana, que é a AHA, então American Heart Association, né? Onde se baseia em todas as avaliações internacionais, fazendo assim as suas evidências e a partir daí mantendo e modificando os protocolos, tá? Isso geralmente é feito a cada 5 anos, essas atualizações são realizadas, onde a gente vai se deparar com atualizações que não foram quase modificadas ou muito pouco modificadas ou muito modificadas, né? Isso realmente vai depender. E nas últimas atualizações, o que teve de principal mudança? A alteração da sequência, né, do atendimento, que antes era ABC e se mudou para o CAB. Então, para quem não sabe ou não se lembra, o A significa vias aéreas, o B significa respiração e o C, compressões, tá? E era essa a sequência utilizada. E agora se modificou para CAB. Então, a partir do momento que é identificado
a parada cardiorrespiratória, né, se inicia com o protocolo de CAB, compressões vias aéreas, que teremos aí, né, como consequência uma boa ventilação, tá? Isso é oferecido, né? Esse suporte básico, né? O suporte básico de vida é o que você oferece, né, para que esse paciente continue aí recebendo esse oxigênio que nós falamos anteriormente, tá? Em adulto e criança, né? Isso é o que a conduta que é tomada, tá? A maioria das paradas cardíacas se evolui para fibrilação ventricular e o ataque cardíaco ventricular, como foi dito aí inicialmente, né? E nesses casos, a sequência de ABC não seria tão eficiente. Entende-se que se perdia muito tempo até iniciar as compressões. E sim, as compressões, quanto antes iniciadas, a eficiência e a evolução do paciente é mais positiva, tá? Sim, é importante a ventilação, não estamos dizendo isso, mas mudando essa sequência, o início da ventilação é um atraso muito mínimo, né? Então não traz grandes prejuízos para o paciente. Temos que dar ênfase nas compressões, tá? Então, as pessoas que vão estar responsável por esse procedimento, né, vamos dizer assim, por esses movimentos que são as manobras de compressão, né? O ideal é que essa pessoa ela seja treinada, né? Que daí sim vai ser uma pessoa que vai seguir com todo o protocolo, né? Mas em casos de pacientes, né, de pessoas não treinadas que for aplicar e iniciar uma massagem cardíaca, compressões cardíacas, ela também pode ser feita, né? Se ela estiver sobre uma orientação, né, de pessoas por telefone, enfim, do SAMU ou pessoas que têm o treinamento, obviamente que essa pessoa vai estar orientando ao quê? Numa linguagem que ela possa entender, que é comprimir forte e rápido, né? Para essa pessoa para essa pessoa leiga, a ventilação é algo que não vai ser muito eficiente, então ela deve se manter com compressões contínuas, tá? E aí, já para as pessoas treinadas, no caso aí os profissionais e tudo mais, é onde sim deve ser colocado e oferecido o protocolo completo, que seria o quê? 30 compressões para 2 ventilações, tá? Esses ciclos devem ser sequenciais, o tempo de parada de compressão para, né, fazer a ventilação, ele deve ser muito rápido. Vamos colocar aí no máximo de 1 a 2 segundos para fazer essas ventilações, para que seja atendido a necessidade básica e mínima de no mínimo 100 a 120 compressões durante 1 minuto. Então, para que se alcance esse número, as paradas para que seja feito a ventilação, elas devem ser muito rápida, ok? A profundidade dessas compressões não deve exceder 6 centímetros, então tem que ser de 5 a 6 centímetros para que seja uma compressão eficiente, onde realmente o coração ele vai ser comprimido lá, né, entre a coluna, né, e assim vai fazer o movimento de contração e relaxamento, ok? Antes da atualização de 2010,
se realizava uma pressão cricoidiana, pressão cricóide, que é aqui na região da traqueia, mais especificamente aqui nas proximidades do gogó, né? Que é o osso hioide, né? Então esse procedimento tinha como objetivo empurrar a traqueia contra o esôfago, né? E assim impedindo a distensão gástrica, o risco de regurgitamento, né? É como se a gente estivesse fazendo uma compressão, né? Um fechamento do esôfago, né? E aí tinha esse objetivo, tá? Mas a partir das novas atualizações, isso não é mais feito, não é mais necessário por questões de várias complicações que isso poderia vir a acontecer, tá? Broncoaspiração seria um deles, tá? Então esse procedimento não é mais feito. Se eliminou o procedimento de ver, ouvir e sentir. Na verdade, o que acontece é que você vai sim fazer essas avaliações, mas vai ser mútuas, ao mesmo momento que você estiver aplicando outros procedimentos. O que foi removido foi essa sequência, né? Então, a respiração você vai verificar no mesmo momento que o paciente, que você for verificar se o paciente está respondendo, né? Então, no momento que você para, depois de você ter feito aí os ciclos de compressão e você vai estar parando para aplicar as 2 ventilações de resgate, você já vai ter a possibilidade de fazer essas observações. Antigamente tinha um momento exato para fazer essa sequência de ver, ouvir e sentir, né? Então era aí uma questão que se perdia-se muito tempo também. Como eu falei, a frequência ela tem que ser de 100 a 120, então o mínimo tem que ser 100, mas aí o ideal é que seja entre esses valores de 100 a 120 compressões por minuto, ok? Então, por isso a importância, né? Porque antigamente se dizia o quê? Até 100, né? Essa era a definição, então ficava meio que indefinido, né? Então, eficientemente, a resposta que o paciente dá, né? Que ele evolui satisfatoriamente é quando se aplica essa sequência, essa quantidade de compressões, tá? Por isso a importância, né, dessas atualizações, porque é questões mínimas, mas que faz toda a diferença. A sequência, o protocolo de 30/2 não aumentou, tá? Devido à mudança do ABC para o CAB, as compressões terá início mais cedo, né? E as ventilações será após, porém com atraso mínimo, que não vai trazer prejuízo ao paciente, à vítima, tá? E o ciclo de 30/2 deve ser mantido, né? Então, 30 ventilações 30 compressões para 2 ventilações, né? E assim parar para ver a resposta do paciente, né? Se há pulso, se há movimentos respiratórios. Aqui seria só uma imagem do resumo do que nós acabamos de falar, local para verificação de pulso, as frequências que foram modificadas também. Objetivo dos cuidados pós-parada, né? Muito diferente do que achamos, quando o paciente retorna de uma parada cardiorrespiratória, ele deve ser submetido ao acompanhamento. Muitas das vezes deve ser oferecido e prescrito para esse paciente medicações para que regule o ritmo cardíaco desse paciente e também observar
por qual motivo, né? Entender e descobrir por qual motivo esse paciente entrou e evoluiu em parada cardiorrespiratória, tá? Então, deve-se otimizar a função cardíaca pulmonar, né? Colocando esse coração em funcionamento tranquilo, vamos dizer assim, né? Para ele se restabelecer, ok? Esse paciente, essa vítima deve ser removida para uma assistência, para um hospital, né? Para um estabelecimento de saúde apropriado. Identificar e tratar a síndrome coronariana, então a causa que levou esse coração a parar. Controlar a temperatura, né, do paciente e a sua recuperação neurológica. Prever, diagnosticar, observar se houve falência de algum órgão, né? E dessa forma tratar ela antes, né, que seja um caso irreversível, tá? Então, basicamente, esses são os objetivos da PCR, tá? Então, o profissional, né, que estiver atuando dentro do hospital, muitas das vezes, mediante as condições clínicas que ele está visualizando, que ele está cuidando, que ele está tendo conhecimento daquele paciente que está sob sua responsabilidade, né? Ele já pode prever uma possível situação emergencial, né? Então, com certeza, o profissional que tem essa capacidade, ele vai atuar de forma rápida, né? Mediante a situação emergencial, né? Então, saber identificar, como nós falamos anteriormente, né, rapidamente uma parada cardiorrespiratória, observando a irresponsividade do paciente e a falta de pulsação desse paciente. Então, o profissional sabendo, né, fazer essas identificações rápidas e ágil, com certeza a chance do paciente vai ser muito maior, né? Então, a verificação de pulso via carótido, promover a ventilação desse paciente, fazendo a extensão, né, da mandíbula do paciente, são as técnicas utilizadas para colocar isso, né, em prática de forma eficiente. Para um atendimento emergencial, alguns materiais será útil, né, e irá fazer o diferencial no atendimento a essas vítimas. Então, o ambu, a cânula de Guedel, o laringoscópio com os tamanhos de lâminas diversos para promover aí a intubação desse paciente, pinça de mandril, né, o tubo endotraqueal com o cuff para fazer a intubação desse paciente, a fixação com cardaço, esparadrapo. Deve haver uma fonte de oxigênio, seringa de 10 a 20 ml, né, porque é a quantidade aí para insuflar o cuff, né, que pode ser entre 10 a 15 ml de ar. As luvas, obviamente, as sondas rígidas para aspiração e também as flexíveis para aspirar aí locais, né, boca, aspiração endotraqueal, caso houver regurgitação. Para isso também deve haver o ponto de vácuo, né, para fazer essa aspiração, o estetoscópio para fazer o teste, né, de comprovação da eficiência da intubação, né, e o relógio, né, que é importante para saber quanto tempo esse paciente ficou em parada, ok? Então, são alguns materiais, fora, obviamente, o desfibrilador, o carrinho de parada que vai ter, além de ter esses materiais, terá toda a parte farmacológica para esse paciente, né? Um monitor também será muito útil para conduzir, né, este paciente, saber exatamente qual que é a evolução dessa vítima,
ok? Aqui eu coloquei para vocês algumas medicações, né, que podem ser utilizadas no momento de PCR. Obviamente que tem uma lista gigantesca, vai depender do que o paciente estiver apresentando, se a equipe já tem um conhecimento prévio da causa dessa parada cardíaca, então esse protocolo farmacológico ele pode modificar, né? Então, de fato, tem adrenalina, né, que tem efeito vasoconstritor, né, e assim aumenta a pressão da aorta e melhora o fluxo cardíaco e cerebral. Temos a atropina, que é utilizada em bradicardias, né, e também a sistolia, por conta aí de aumentar suas atividades elétricas, vamos dizer assim, ok? Nós temos a amiodarona, que é um medicamento com efeito que melhora a função cardíaca, né? E pode ser utilizada alternadamente com a adrenalina ou atropina. Temos a lidocaína, que pode aumentar a excitabilidade dos ventrículos, né? Então, ela está indicada aí nas fibrilações ventriculares ou taquicardíaco ventricular, né? Temos a noradrenalina, que é um vasoconstrutor, muito utilizado após a parada, né? E é uma medicação que não pode ser combinada com bicarbonato de sódio, não pode ser infundido junto. Temos a dopamina, que é um precursor da noradrenalina, então ele aumenta o débito cardíaco, tem essa capacidade, né, de aumentar o débito cardíaco, ocasionando aí a vasodilatação, né? Porém, ele não eleva a pressão pulmonar, né? Então, é uma das drogas que é muito utilizada para a manutenção, a recuperação do coração desse paciente, tá? Obviamente que isso é de responsabilidade do médico, mas é importante a gente entender e saber, né, os efeitos básicos aí de cada medicação utilizada aí para, né, a manutenção e também a recuperação desse coração. Além disso, outras medidas devem ser tomadas, como eu falei anteriormente. Então, o acesso venoso ele deve ser realizado imediatamente, caso o paciente não houver, né, não tiver aí um acesso já realizado. Será apenas medicado esse paciente conforme a prescrição. No momento, na atuação de uma equipe, no momento emergencial, essa prescrição ela pode ser por via verbal e depois tem que ser transcrita pelo médico, ok? É importante anotar no prontuário o horário da parada, o decorrer, né, do atendimento que foi prestado e qual foi o resultado obtido após esse atendimento, né? Então, após as RCPs, né, e todo o suporte aí que foi oferecido para esse paciente. E auxiliar em todos os procedimentos que for necessário, sempre tentando ser o mais eficiente e rápido, né, possível, né, para que aquela questão chave que é o tempo seja aí algo que não irá atrapalhar a vida desse paciente, ok?